Mais um Conversa Beraca neste sábado à noite. Que bom ter você aqui comigo para mais um episódio. Nós estamos no episódio 5. O tema de hoje é: quem é o Espírito Santo? Porque antes de aprendermos a reconhecer a voz do Espírito, precisamos conhecer quem ele é. Não é possível desenvolver um relacionamento com quem conhecemos apenas de ouvir falar. Nós temos aqui em João 14, 26, o seguinte versículo: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tá vendo que promessa maravilhosa que o Senhor deixou para nós? Então, seja muito bem-vindo a mais um Conversa Beraca e vamos iniciar a conversa nossa conversa de hoje. E este é um encontro semanal para famílias que desejam desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, conhecer mais a Deus e formar uma fé viva que alcance as próximas gerações. Se esta é a sua primeira vez aqui, eu quero explicar rapidamente quem somos. Nós somos a Beraca. A Beraca nasceu porque entendemos que vestir crianças é importante, mas discipular famílias é eterno. Por isso, cada coleção, cada conteúdo e cada conversa existe para ajudar pais e mães a viverem fé dentro de casa. Acreditamos que o discipulado não começa somente na igreja, mas dentro do lar. Nas conversas do dia a dia, nas orações antes de dormir, na leitura da palavra, nas refeições, em família e nos pequenos gestos de amor que a fé vai sendo construída e transmitida de uma geração para outra. Foi por isso que nasceu o Universo Beraca, para caminhar ao lado das famílias, oferecendo não apenas produtos, mas ferramentas, conteúdos e direcionamentos que fortaleçam a caminhada com Deus dentro de casa. Então, onde quer que você esteja, saiba que é uma alegria receber você. Minha oração é que essa conversa ela venha fortalecer e edificar sua família e faça você experimentar ainda mais a presença de Deus no seu lar. Durante essa semana, nós refletimos ali no nosso canal do Telegram, durante toda a semana, a respeito desse tema. Então, esse tema foi muito perguntado. Inclusive, eu tive pessoas falando: Rúbia, eu conheço falar sobre Pentecostes, eu conheço falar sobre que ele ia ser deixado para nós, mas realmente eu não sei dizer quem é a pessoa do Espírito Santo. Então, é por isso que existe o Universo Beraca, para poder trazer para as famílias, para que elas possam estar trazendo ali essa informação de uma forma prática, de uma forma bem dinâmica para os seus filhos, porque quem conhece o Universo Beraca sabe que o Universo Beraca está recheado de conteúdos para que os pais possam estar se apoiando nos materiais, e tem materiais de apoio para que eles possam estar baixando ali e aplicando no seu lar. E hoje nós trouxemos aqui para você esse tema: quem é o Espírito Santo para você? Você conhece realmente o Espírito Santo? Talvez você tenha clicado nessa conversa esperando aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ou talvez estivesse esperando que falássemos sobre dons espirituais, milagres, manifestações. Mas eu quero te dizer uma coisa. Antes de qualquer uma dessas coisas, existe uma pergunta que precisa ser respondida: quem é o Espírito Santo?
E foi exatamente essa pergunta que Deus começou a fazer para mim mesmo, ao meu coração. E eu quero tá trazendo para você aqui uma questão. Durante muito tempo da minha caminhada com Deus, eu ouvia falar sobre o Espírito Santo. Sabia que ele consolava, eu sabia que ele ensinava, eu sabia que ele distribuía dons. E eu sabia que ele estava presente na vida dos cristãos. Mas olhando para trás, eu percebo que eu conhecia muito mais aquilo que o Espírito Santo faz e fazia do que, de fato, quem ele era. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Nós podemos conhecer muito sobre alguém e ainda assim nunca desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Foi então que Deus começou a me mostrar uma verdade que transformou completamente a minha maneira como eu enxergava o Espírito Santo. Durante muitos anos, eu fiz a mesma pergunta que talvez muitas pessoas estejam fazendo ou fazem. Como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Mas Deus me respondeu com outra pergunta. Como você pretende reconhecer a voz de alguém que ainda não conhece? Essa pergunta ficou no meu coração por muito tempo, porque é exatamente assim a nossa vida. Quando alguém que nós conhecemos nos liga, nós reconhecemos a sua voz imediatamente. Não porque nós estudamos ali a sua voz, mas porque a gente convive com essa pessoa, a gente tem o hábito de ouvir essa pessoa que trabalha com a gente, que mora com a gente, que está ali numa caminhada constante. Então, a gente atende e logo já reconhece a voz dessa pessoa. E como que a gente vai reconhecer a voz do Espírito Santo se a gente não se relaciona com ele? É difícil a gente entender, fazer essa conexão, não é? É difícil a gente tentar escutar uma voz de alguém e entender essa voz se a gente não conhece esse alguém. É a mesma coisa de alguém ligar enganado e você tentar reconhecer de quem é aquela voz. Se você nunca viu, se você nunca conversou, se você nunca esteve com ele. E foi nesse momento que Deus começou a me ensinar que antes de buscar ouvir a voz do Espírito Santo, eu precisava conhecê-lo. E não como um assunto, não como uma doutrina, não como uma experiência, mas como uma pessoa. E talvez essa seja exatamente a conversa que Deus deseja ter conosco hoje. Quem é, afinal, o Espírito Santo? Se você sabe, coloca nos comentários se você sabe responder essa pergunta de uma maneira prática. Existe uma pergunta que parece muito simples, mas ela revela aquilo que realmente nós acreditamos. Se hoje alguém perguntasse para você quem é o Espírito Santo, assim como eu fiz agora, o que você responderia? Talvez algumas pessoas dissessem que é o poder de Deus. Outras responderiam que é uma força. Outros até diriam que é a presença de Deus. E todas essas respostas possuem uma parte de verdade, mas nenhuma delas responde completamente à pergunta. Porque a Bíblia não apresenta o Espírito Santo apenas como algo que Deus faz.
Ele, ela, a Bíblia, o apresenta como alguém. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, você vai perceber que toda vez que faz referência ao Espírito Santo, a referência é como se fosse para alguém. E isso muda completamente a maneira como nós passamos a nos relacionarmos com Ele. Durante muito tempo, eu também enxerguei o Espírito Santo mais pelas suas manifestações do que pela sua pessoa. Quando alguém falava sobre o Espírito Santo, eu logo pensava em milagres, em dons, em curas, em mover de Deus, mas Deus começou a me mostrar que antes de olhar para aquilo que o Espírito Santo faz, eu precisava conhecer quem ele é. Porque ninguém constrói um relacionamento verdadeiro apenas com aquilo que uma pessoa faz. Você concorda comigo? Relacionamento começa quando conhecemos uma pessoa, quando nós conhecemos quem é essa pessoa. E a primeira verdade que precisamos guardar hoje é esta: o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia espiritual. O Espírito Santo não é apenas uma influência de Deus. O Espírito Santo é Deus. A terceira pessoa de uma trindade. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E talvez alguém pergunte, mas por que isso é tão importante? Porque ninguém desenvolve intimidade com uma força. Nós desenvolvemos intimidade com uma pessoa e Deus deseja que conheçamos o Espírito Santo dessa maneira. Pense por um instante. Pense por um instante na sua casa. Quantas vezes seus filhos ouvem vocês falarem sobre Deus? Agora pense em outra pergunta. Quantas vezes eles ouvem vocês falarem com Deus? E mais, quantas vezes eles percebem que vocês vivem conscientes da presença do Espírito Santo? Quantas vezes vocês percebem, eles podem perceber que vocês vivem conscientes que o Espírito Santo está ali durante o dia todo, na sua casa, do seu lado, no seu trabalho? Porque nossos filhos aprendem muito mais observando nossa maneira de viver do que ouvindo aquilo que nós ensinamos. Se o Espírito Santo é apenas um assunto para nós, ele também será apenas um assunto para eles. Mas se ele é uma pessoa com quem caminhamos diariamente, eles entendendo Deus, eles entendendo que Deus faz parte da nossa vida e não apenas de momentos religiosos, eles vão também entender que Deus tem que fazer parte da vida deles e não somente de momentos religiosos. O Espírito Santo, ele sempre esteve presente. Nós podemos ver que ele esteve presente desde Gênesis. E eu preciso fazer... Hoje eu recebi uma resposta quando a pessoa perguntou o tema da live e eu trouxe
e ela me disse: eu só ouvi falar em Pentecoste, que o Espírito Santo, do Espírito Santo em Pentecoste. Então ele não surgiu em Pentecostes, mas ele acompanha toda a história da redenção. E isso é muito importante, porque isso traz uma base bíblica para essa conversa. Porque quando nós falamos sobre o Espírito Santo, muitas pessoas pensam imediatamente no livro de Atos, assim como essa pessoa que conversou comigo hoje. E elas pensam no dia do Pentecostes, elas pensam nos discípulos reunidos, elas pensam naquele momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E realmente aquele foi um momento extraordinário. Mas existe algo muito importante que precisamos entender. O Espírito Santo não começou a existir no Pentecoste. Ele não apareceu somente lá no Novo Testamento. O Espírito Santo ele sempre esteve presente. Ele, desde o início da criação, nós conseguimos ver a atuação dele. A Bíblia começa dizendo o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós conseguimos ver isso lá em Gênesis 1, no versículo 1 ao 2. Antes da ordem existir, antes da beleza existir, aparecer, né? Antes da beleza aparecer, antes da vida florescer, o Espírito de Deus já estava presente. E existe algo muito profundo nessa passagem. O cenário era de caos. Se a gente parar para pensar, o cenário era de caos. Era tudo vazio. Era algo que ainda não estava pronto, mas o Espírito de Deus já estava lá, ali. Isso nos revela uma verdade maravilhosa, que o Espírito Santo não se afasta dos lugares que parecem sem forma. Ele é aquele que traz vida onde ainda existe vazio. Ele é aquele que traz ordem onde existe confusão. Ele é aquele que restaura aquilo que parece perdido. E ao longo de toda a Bíblia, nós podemos encontrar a presença do Espírito Santo. Ele capacitou pessoas para cumprirem os propósitos de Deus. Ele veio sobre homens e mulheres para realizar aquilo que sozinhos eles nunca conseguiriam realizar. Ele capacitou Bezalel para construir o tabernáculo. Você já parou para pensar na estrutura do tabernáculo? Como a Bíblia traz ali todas as especificações daquele tabernáculo. Naquela época, como que uma pessoa, sem a ajuda do Espírito Santo, ia conseguir fazer algo tão grandioso? Seguindo assim, tantas coisas assim. Aqui lá, quando você olha ali na Bíblia, como o tabernáculo foi construído, até os dias de hoje, para grandes arquitetos, aquilo é uma grande interrogação. Como que alguém naquela época conseguiu fazer algo tão grandioso? E assim como ele capacitou Bezalel para construir o tabernáculo, ele fortaleceu líderes, ele inspirou profetas, ele conduziu servos de Deus. O Espírito Santo sempre esteve trabalhando na história. Mas existe algo ainda mais profundo. No Antigo Testamento, muitas vezes nós vemos o Espírito Santo vindo sobre pessoas para capacitá-las em uma missão específica. Mas uma das grandes promessas anunciadas
pelos profetas era que chegaria um tempo em que Deus colocaria o seu espírito dentro do seu povo. O profeta Ezequiel declarou: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Isso está lá em Ezequiel 36, 27. E você perceba a promessa. Deus não queria apenas visitar seu povo. Ele queria habitar nele. E essa promessa se cumpre em Jesus. Quando Jesus vem ao mundo, o Espírito Santo está presente desde o início. Ele participa do nascimento de Cristo. Ele desce sobre Jesus no batismo. Ele conduz Jesus ao deserto. Ele capacita o ministério de Jesus. E depois que Jesus cumpre sua missão, morre, ressuscita, volta ao Pai, ele promete aos discípulos que enviaria o seu Espírito, o Espírito do Pai, para poder habitar em nós. Olha só, em João 14,16 ele traz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa palavra de Jesus é muito importante. Ele não disse que vou deixar vocês sozinhos. Ele disse: vou enviar um Consolador, o Consolador. Porque Deus nunca planejou que nós caminhássemos sozinhos. Talvez hoje exista alguma área da sua casa que pareça sem forma. Talvez exista uma dificuldade de comunicação. E talvez exista uma fase difícil com seus filhos. Talvez exista uma preocupação que você carrega em silêncio. Ou talvez você olhe para alguma situação e pense: eu não sei como resolver isso. Mas a primeira coisa que aprendemos com Gênesis é: o Espírito de Deus está presente antes mesmo de vermos a transformação acontecer. E antes que a mudança aconteça, antes dela aparecer, ele já está trabalhando. Antes da resposta chegar, ele já está agindo. E ele já está conduzindo. Por isso, uma família que conhece o Espírito Santo, ela aprende a não depender apenas da sua própria capacidade. Ela aprende a dizer: Senhor, nós precisamos da tua presença dentro de nossa casa. E essa é uma das maiores mudanças que o Espírito Santo deseja produzir em nós. Ele não quer apenas nos ajudar a resolver problemas. Ele quer nos ensinar a caminhar com Deus em todos os momentos, porque o maior presente que uma família pode receber não é uma vida sem dificuldades. É uma família que aprendeu a viver consciente da presença de Deus. Existe uma verdade muito importante sobre o Espírito Santo, que nós precisamos compreender. O Espírito Santo nunca trabalha para chamar a atenção para ele. Toda a sua missão aqui na terra é de revelar Jesus. Jesus disse aos discípulos: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Essa referência está lá em João 16, 14. Essa frase de Jesus revela o coração do ministério do Espírito Santo. Ele veio para tornar Cristo conhecido. Ele não veio para se fazer conhecido. Ele veio para tornar Cristo conhecido. Nós só podemos conhecer Jesus Cristo verdadeiramente através dele. Essa é uma verdade que a gente precisa realmente saber. Porque se a gente não é levado por ele até Jesus,
a gente nunca vamos poder dizer que conhecemos Jesus. Ele veio para abrir os nossos olhos para aquilo que Jesus fez. Ele veio para nos conduzir a um relacionamento mais profundo com o Filho de Deus. E isso é muito importante porque muitas vezes nós podemos buscar as coisas de Deus sem realmente buscar o próprio Deus. Podemos buscar uma resposta de Deus, podemos buscar uma bênção, podemos buscar uma experiência, podemos buscar uma direção, mas o Espírito Santo sempre nos conduz para uma pergunta mais profunda. Você deseja conhecer Jesus? Porque todas as vezes que nós precisamos de uma resposta, que nós queremos ter uma experiência, que nós queremos receber uma bênção, nós precisamos conhecer Jesus. Porque a maior obra do Espírito Santo em nós não é apenas nos dar algo, é nos transformar para parecermos cada dia mais com Cristo. Imagine uma criança que recebe uma carta escrita pelo pai. E ela poderia ficar admirando a letra, ela poderia observar o papel, ela poderia guardar a carta com carinho, mas a carta existe para revelar o coração de quem escreveu. Da mesma forma, o Espírito Santo nos conduz através da palavra para conhecermos o coração de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de informações, ela revela uma pessoa. E o Espírito Santo é aquele que ilumina nossos olhos para enxergarmos Jesus através das Escrituras. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Você lê um texto bíblico que já leu muitas vezes, mas em um determinado dia, aquela palavra parece falar diretamente com você. E não é porque a Bíblia mudou, mas porque o Espírito Santo trouxe um entendimento ao seu coração. Porque ele revela, ele nos ensina e ele aplica a verdade de Deus na nossa vida. E aqui existe algo muito importante para os pais. Nós desejamos que os nossos filhos conheçam Jesus. Queremos que eles amem a Deus. E queremos que eles tenham fé. Mas precisamos lembrar que nós não conseguimos produzir uma fé verdadeira no coração dos nossos filhos. Nós podemos ensinar, nós podemos mostrar o caminho, nós podemos criar um ambiente de fé dentro de nossa casa, mas somente o Espírito Santo pode revelar Jesus ao coração deles. Isso tira um peso enorme dos nossos ombros, porque muitas vezes os pais carregam uma responsabilidade como se tudo dependesse deles. Será que eu fiz o suficiente? Será que eu ensinei corretamente? Será que o meu filho vai seguir a Deus? Sim, nós temos uma responsabilidade. Nós somos chamados para discipular nossos filhos. Mas existe uma parte que pertence somente a Deus. É o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo quem gera vida espiritual. Talvez hoje a pergunta não seja apenas: eu estou ensinando meu filho sobre Deus? Mas talvez a pergunta seja: estou criando espaço para que meu filho conheça a Deus? Existe essa diferença. Ensinar é transmitir conhecimento. Criar espaço é permitir que o relacionamento aconteça. Quando você lê a Bíblia com seu filho, não faça apenas perguntas para testar se ele entendeu. Pergunte: filho,
O que você acha que Deus quer nos ensinar hoje? Quando vocês orarem juntos, não façam apenas uma oração pronta. Ensine seu filho a conversar com Deus. Quando ele passar por uma dificuldade, não apresente apenas uma solução para ele. Ajude-o a perceber que Deus está presente naquela situação. Porque no final, o maior presente que podemos deixar para os nossos filhos não é apenas uma lista de verdades que eles aprenderam. É uma memória de uma casa onde eles viram seus pais caminhando com Deus. Uma casa onde Deus era lembrado nas alegrias. Uma casa onde Deus era buscado nas dificuldades. Uma casa onde a presença do Espírito Santo era desejada. E existe uma frase que resume muito isso. O Espírito Santo, ele não veio apenas para nos dar informações sobre Jesus. Ele veio nos levar a um relacionamento com Jesus. E o Espírito Santo, a gente deve entender que o Espírito Santo, ele habita em nós. Existe uma verdade sobre o Espírito Santo que muda completamente a maneira como nós enxergamos nossa caminhada com Deus. O Espírito Santo, ele não é apenas aquele que nos visita em alguns momentos. Ele não está presente somente quando estamos na igreja. Ele não age apenas quando estamos em um culto, em uma oração ou vivendo um momento especial. A grande promessa da nova aliança é esta: Deus escolheu fazer morada em nós. Isso é um privilégio. Isso é uma graça. No Antigo Testamento, nós podemos ver vemos que em momentos em que a presença de Deus ela se manifestava de forma muito marcante. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, Deus se manifestava através de uma nuvem e através de uma coluna de fogo. Quando o tabernáculo foi construído, a glória de Deus enchia aquele lugar. Depois, quando o templo foi construído em Jerusalém, a presença de Deus era manifestada naquele ambiente. O templo era considerado o lugar de habitação de Deus. Mas Jesus veio revelar algo ainda maior. O plano de Deus nunca foi apenas habitar em construções feitas por mãos humanas. Esse nunca foi o propósito do nosso Deus. O desejo de Deus sempre foi habitar no coração do seu povo. Paulo escreve o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16 traz essa verdade. Essa pergunta de Paulo é muito forte. Ela não está dizendo, vocês visitam um lugar onde Deus está. Ele está dizendo, vocês são o lugar onde Deus escolheu habitar. Isso é muito forte. E isso muda tudo. Porque se o Espírito Santo habita em nós, então a presença de Deus não está limitada a um ambiente. Ela acompanha a nossa rotina. Ela está presente quando acordamos, quando trabalhamos, quando cuidamos da nossa casa, quando estamos cansados, quando tomamos decisões, quando nós estamos educando os nossos filhos, quando nós estamos enfrentando um desafio, quando Deus não deseja ser lembrado apenas nos momentos espirituais. Ele deseja participar ativamente da nossa vida. E talvez uma das maiores dificuldades que temos é separar a nossa vida em partes,
Muitas vezes pensamos, este é o momento espiritual da minha vida. O restante é a minha rotina. Mas Deus não existe. Para Deus não existe essa separação. Nós somos um e não podemos ser separados da nossa vida com Deus e nossa rotina sem Deus. Deus, ele está na completude. E nós não podemos dizer que ele é Deus no domingo, que ele é Deus na segunda, ou ele é Deus dentro da igreja e ele é Deus dentro da nossa casa. Ele é Deus quando estamos orando, ou ele é Deus quando nós estamos fazendo algo ali importante. Ele é Deus quando, em todos os momentos da nossa vida. E também quando estamos preparando as refeições, quando estamos dirigindo no trabalho, quando nós estamos conversando com os nossos filhos, é em todo momento. Não adianta a gente querer dizer que existe uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Só existe uma vida, e essa vida é com Ele. E essa vida precisa ser com Ele. Agora pense comigo, se o Espírito Santo habita em nós, isso significa que nossos filhos, eles não precisam apenas ouvir sobre Deus. Eles precisam perceber Deus através da nossa vida. Eles percebem quando nossa fé ela é apenas uma prática religiosa. Eles conseguem perceber quando a nossa fé é apenas uma prática religiosa. Mas também eles percebem quando existe um relacionamento verdadeiro. Uma criança talvez não compreenda todos os conceitos teológicos. Talvez eles não vão entender teologicamente sobre o Espírito Santo. Muitos de nós também não compreendemos. Mas ela vai entender quando ela vê um pai ou uma mãe que busca direções antes de tomar uma decisão. Um pai ou uma mãe que pede perdão quando erra. Ela vai entender o Espírito Santo quando um pai ou uma mãe agradece a Deus pelas pequenas coisas. Um pai ou uma mãe que diz: eu não sei o que fazer agora, mas vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude. Isso é a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Porque o discipulado não acontece apenas quando nós nos sentamos para ensinar uma lição. O discipulado ele acontece quando os nossos filhos observam como nós reagimos diante da vida. A gente acha que eles não entendem, eles não compreendem nada. Mas nós estamos enganados, que eles percebem muito bem. E eles aprendem com as nossas atitudes, com as nossas ações. Eles aprendem quando nós tratamos, eles vão tratar as pessoas da forma como nós tratamos. Porque eles vão aprender a tratar as pessoas como nós tratamos. Como nós enfrentamos os problemas, como lidamos com os nossos erros, como buscamos a Deus. Talvez hoje a pergunta não seja: meu filho sabe quem é o Espírito Santo. Talvez a pergunta seja: meu filho consegue perceber que o Espírito Santo faz parte da nossa casa? Porque uma casa onde o Espírito Santo habita não é uma casa perfeita. Muitas pessoas enganam. É uma casa onde existe espaço para Deus agir. É uma casa onde há arrependimento. É uma casa onde existe oração. É uma casa onde nós aprendemos juntos um com o outro. É uma casa onde Deus continua trabalhando todos os dias para formar, para nos consertar,
E existe algo muito precioso nessa verdade, porque o Espírito Santo, ele não espera encontrar uma casa perfeita para ele habitar. Ele não espera que nós estejamos perfeitos primeiro para ele vir habitar. E isso é muito maravilhoso. Imagina se nós precisássemos não ter pecado, não errar nunca para que o Espírito Santo viesse habitar em nós. Isso nunca aconteceria. Mas ele não espera nós sermos perfeitos, porque ele vem para que ele vem para poder transformar a nossa casa. Ele vem para poder nos ensinar, ele vem para poder nos conduzir, ele vem para restaurar, ele vem para formar Cristo em nós. O papel do Espírito Santo é formar Cristo em nós. Ele formando cada vez mais Cristo em nós, para que nós possamos estar cada dia mais próximo dele. Por isso, quando nós falamos sobre o Espírito Santo dentro da família, nós não estamos falando apenas sobre ensinar uma criança a conhecer uma doutrina. Estamos falando sobre permitir que toda casa seja conduzida pela presença de Deus. O Espírito Santo, ele não quer ser apenas uma parte da nossa vida. Ele deseja ser o centro dela. Agora que entendemos quem é o Espírito Santo, nós precisamos compreender também aquilo que ele realiza em nossas vidas. Porque conhecer uma pessoa também envolve conhecer a sua atuação. Mas existe algo muito importante. Muitas vezes, quando falamos sobre o Espírito Santo, pensamos primeiro naquilo que ele faz através de nós. Pensamos nos dons, pensamos nas manifestações, pensamos nas experiências. E tudo isso faz parte da obra do Espírito Santo. Mas antes dele agir através de nós, ele deseja agir em nós. Antes de usar nossas mãos, ele transforma o nosso coração. Antes de nos capacitar para uma missão, ele trabalha o nosso caráter. Jesus disse lá em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Perceba essa palavra, guiará. O Espírito Santo não veio apenas para nos dar informação. Ele veio para nos conduzir, ele caminha conosco, ele nos ensina o caminho, ele nos corrige quando saímos da direção, ele nos fortalece quando pensamos que não vamos conseguir continuar. E o Espírito Santo, ele nos convence. Uma das primeiras obras do Espírito Santo na vida de uma pessoa é revelar aquilo que ela precisa ser transformado. Jesus diz lá em João 16:8 o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui existe algo muito bonito. O Espírito Santo não mostra nossos erros para nos destruir. Ele nos mostra para nos restaurar. Ele não aponta os nossos erros para nos acusar. E existe uma diferença entre condenação e convencimento. A condenação diz: você não tem jeito, você sempre será assim. Você falhou novamente. Mas o Espírito Santo, ele diz: isso precisa ser tratado. Isso não combina com aquilo que Deus está formando em você. Existe um caminho de transformação. E você percebe a diferença com que ele nos trata? E essa verdade é muito importante, porque dentro da família,
Muitas vezes queremos corrigir comportamentos dos nossos filhos sem antes permitir que Deus trate o nosso coração. Queremos filhos pacientes, mas nós não somos pacientes. Nós queremos filhos que peçam perdão, mas temos dificuldade para reconhecer os nossos erros. Queremos filhos que controlem suas emoções, mas muitas vezes somos nós somos dominados pelas nossas emoções. E o Espírito Santo, ele começa sempre trabalhando em nós. Porque a transformação de uma casa começa pelo coração daqueles que conduzem a casa. O Espírito Santo, ele nos ensina, lá em João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é nosso mestre. Ele nos ensina a compreender a palavra, ele traz entendimento, ele nos lembra que Deus já falou, aquilo que Deus já falou através da palavra conosco. Ele aplica a verdade no momento certo. Quantas vezes você já passou por uma situação e que de repente um versículo veio ao seu coração do nada? Talvez uma palavra que você leu há muito tempo, de repente você está ali numa situação e essa palavra volta. E você precisa entender que naquele momento, ele trouxe essa direção para você. Ele nos fez lembrar dessa palavra. E isso é uma ação que ele, o Espírito Santo, faz. Ele traz nossa memória aquilo que Deus deseja usar para nos fortalecer. Muitas vezes, nós estamos nos sentindo fracos e ele nos traz versículos, palavras na nossa memória. Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. E essa palavra carrega uma ideia de que alguém que está ao nosso lado, alguém que fortalece, alguém que caminha junto. Porque quem consola tem que estar perto, tem que estar junto. Porque Deus nunca prometeu uma vida sem dificuldade para nós. É engano quando diz que não teremos dificuldade. A palavra diz que nós teríamos aflições. A palavra diz. Então, mas ele sempre prometeu que a sua presença estaria conosco. Talvez pais estejam cansados, talvez existem preocupações que ninguém conheça, preocupações com filhos, com o futuro, com decisões que precisam ser tomadas, com situações que parecem maiores do que a nossa própria capacidade. E hoje o Espírito Santo esteja talvez lembrando você que você não está caminhando sozinho. Porque o Espírito Santo, ele produz transformação. Uma das maiores evidências da presença do Espírito Santo não é aquilo que acontece ao nosso redor, é aquilo que começa a acontecer dentro de nós. Paulo escreve mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está lá em Gálatas, no Gálatas 5, no versículo 22 e 23, fala a respeito do fruto do Espírito. E observe que a Bíblia fala de fruto que cresce. Fruto é desenvolvido com o tempo. Fruto revela uma vida sendo transformada. Às vezes queremos ensinar nossos filhos sobre o Espírito Santo, mostrando apenas coisas extraordinárias. Mas uma das maiores demonstrações do Espírito Santo dentro de uma casa, seja um pai que antes reagia com raiva, agora aprende a responder com mansidão.
Uma mãe que antes vivia dominada pela ansiedade e agora aprende a confiar em Deus. Uma família que antes vivia apenas buscando os seus próprios caminhos e agora começa a buscar a direção do Senhor. Isso tudo são frutos. Porque o maior milagre do Espírito Santo não é apenas fazer algo através de nós, é fazer algo em nós. E eu quero trazer para você uma aplicação. Eu quero convidar você para olhar para a sua casa e fazer uma pergunta. Em qual área da minha vida eu preciso permitir que o Espírito Santo me transforme? Talvez seja na paciência, talvez seja na liberação de um perdão, talvez seja na forma como você fala, talvez seja na maneira como você reage a certas situações, talvez seja na dificuldade de confiar. Antes de pedir que Deus transforme aqueles que estão ao nosso redor, nós precisamos pedir para que Ele nos transforme primeiro. Nós precisamos permitir que Ele transforme aquilo que está dentro de nós. Porque uma casa que é conduzida pelo Espírito Santo não é uma casa sem problemas. É uma casa onde Deus tem liberdade para trabalhar. O Espírito Santo não veio apenas para mudar circunstância. Ele veio para transformar pessoas. E como podemos reconhecer a voz do Espírito Santo? Depois de entender quem é o Espírito Santo e o que ele faz em nós, nós chegamos a uma pergunta muito importante. Como podemos reconhecer a sua voz? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Como saber se é Deus falando comigo? Como diferenciar a voz do Espírito Santo dos meus próprios pensamentos? Como ser guiado por Ele? E talvez a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós reconhecemos a voz de quem aprendemos a conhecer. Assim como eu disse lá no início. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27 traz essa verdade, que as ovelhas ouvem a voz. E observe que Jesus não disse que as minhas ovelhas conhecem todas as respostas. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem, conhecem a minha voz. Existe um relacionamento envolvido. Uma ovelha reconhece a voz de seu pastor porque existe convivência. Ela aprendeu quem ele é. Ela reconhece seus cuidados. Ela reconhece sua direção. E é assim também com o Espírito Santo. Quanto mais caminhamos com ele, mais aprendemos a reconhecer sua direção. Não é algo que acontece de um dia para o outro. É uma construção de relacionamento. Porque o Espírito Santo, ele nunca contradiz a palavra de Deus. E uma das formas mais importantes de reconhecer a voz do Espírito Santo é conhecer aquilo que Deus já revelou através das Escrituras. O Espírito Santo inspirou a palavra. Por isso, ele nunca vai nos conduzir contra aquilo que ele mesmo revelou nas palavras. Se uma voz nos incentiva ao orgulho, ao pecado, à falta de perdão, à desobediência, essa voz ela não pode ser do Espírito Santo. Porque ele diz na palavra completamente o contrário. Ele não pode contradizer aquilo que ele mesmo inspirou os homens a escreverem.
Porque o Espírito Santo, ele sempre nos conduz para mais perto do coração de Deus. O orgulho nos leva para longe. Na palavra diz que o Senhor não aceita o orgulhoso, ele abate o orgulhoso. O Espírito Santo, ele sempre vai nos conduzir a um caminho de obediência. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus apenas quando precisamos de uma resposta. Queremos direção para grandes decisões, queremos saber qual caminho escolher, mas esquecemos que a voz do Espírito Santo também nos conduz nas pequenas coisas. Ele nos ensina a pedir perdão, ele nos ensina a controlar nossas palavras, ele nos ensina a amar quando seria fácil se afastar. Ele nos ensina a escolher um caminho certo, mesmo quando ninguém está vendo. Porque ouvir a voz do Espírito Santo não é apenas receber informações, é permitir que ele transforme a nossa maneira de viver. E muitas das vezes o silêncio também faz parte. E existe algo que muitas vezes nós esquecemos, que para ouvir alguém precisamos parar. Vivemos em um mundo cheio de barulho. São muitas opiniões, muitas notícias, muitas vozes, muitos estímulos. E muitas vezes Deus está falando, mas nós não estamos disponíveis para ouvir. O relacionamento precisa de presença. Imagine um filho tentando conversar com o pai enquanto o pai está olhando o celular, preocupado com outras coisas sem dar atenção devida ao filho. A conversa pode até acontecer, mas não vai existir conexão. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Falamos, pedimos, apresentamos nossas necessidades, mas não paramos para permanecer, não paramos para ouvir. O Espírito Santo, ele fala através da palavra, ele fala trazendo entendimento, ele fala corrigindo o nosso coração, ele fala direcionando, ele fala trazendo paz. Mas nós precisamos aprender a criar um espaço para ouvi-lo. Se nós não pararmos, silenciarmos os barulhos ao nosso redor, nós nunca vamos ouvir a voz dele. Nós nunca vamos ouvir aquilo que ele quer nos falar, através da palavra, através do direcionamento. Nós nunca vamos conseguir, porque nós estamos preocupados com o que está ao nosso redor. E agora pense na sua família. Como seus filhos aprenderão a reconhecer a voz de Deus se eles nunca veem uma casa que para ouvi-lo? Talvez uma das maiores heranças espirituais que nós podemos deixar para os nossos filhos seja mostrar a eles que Deus não é apenas alguém para que falamos, que Ele também é alguém para que nós possamos ouvir. É alguém com quem caminhamos. Uma criança, ela aprende relacionamento observando. Ela aprende que oração não é apenas pedir. Ela aprende que Bíblia não é apenas um livro. Ela aprende que Deus não está distante. Ela aprende que o Espírito Santo participa da vida. Talvez essa semana você possa criar pequenos momentos de silêncio dentro de sua casa. Não precisa ser algo complicado. Pode ser depois de uma oração, pode ser antes de dormir, pode ser durante uma leitura da Bíblia. Ensine seus filhos a dizer: Senhor, nós estamos aqui, queremos ouvir o Senhor. Queremos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, para nos ensinar. Porque uma geração que aprende a reconhecer a voz do Espírito Santo não será conduzida apenas pelas vozes deste mundo. E existe uma verdade que nós precisamos entender, que conhecer a voz do Espírito Santo, conhecer sua voz, transforma a maneira como nós vivemos. O Espírito Santo, ele escreve sempre uma nova história. Existe uma verdade que Deus tem colocado profundamente no meu coração. E ela conversa muito com aquilo que nós temos falado aqui dentro da plataforma do Universo Beraca.
A nossa caminhada com Deus, ela não é apenas sobre aprender novos conceitos, é sobre permitir que Ele transforme a nossa história. Durante muito tempo, nós tentamos conduzir a nossa própria vida, tentamos escolher os nossos caminhos. Tomamos decisões baseadas naquilo que acreditávamos ser melhor. Escrevemos capítulos de nossa história com as nossas próprias mãos. E muitas vezes fazemos isso com sinceridade, com boas intenções e com um desejo de acertar. Sempre fazemos isso com o desejo de acertar. Mas existe um momento em que Deus nos convida para algo mais profundo. Talvez Ele esteja convidando você para que você entregue a caneta, para que Ele comece a escrever uma nova história na sua casa, na sua família. Existe uma diferença entre pedir que Deus abençoe uma história que estamos escrevendo e permitir que Ele escreva a história que Ele planejou. E foi isso que Deus começou a me ensinar. Enquanto a caneta estava nas minhas mãos, eu escrevi aquilo que eu conseguia enxergar. Eu escolhi os caminhos que pareciam ser certos para mim. Eu tentava controlar o próximo capítulo. Mas quando eu entreguei a caneta nas mãos do Senhor, eu descobri que Ele não estava apenas corrigindo algumas páginas. Ele estava escrevendo uma história maior. Uma história que eu não conseguia construir sozinha. E é exatamente nesse processo que o Espírito Santo atua. Porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz nessa nova história. Ele nos mostra aquilo que precisa ser deixado para trás. Ele revela áreas que precisam ser curadas. Ele confronta aquilo que não combina mais com a vida que Deus está formando em nós. Ele nos fortalece para obedecer. Ele nos ensina a caminhar por fé. Talvez muitas pessoas pensem que a ação do Espírito Santo é apenas sobre momentos extraordinários, mas muitas vezes o trabalho mais profundo do que o Espírito Santo pode estar fazendo acontece nos lugares que ninguém vê. Na mudança de uma atitude, na cura de uma ferida, na renúncia de um orgulho, no perdão que antes parecia impossível de perdoar, na decisão de confiar quando ainda não temos todas as respostas. Porque o Espírito Santo não veio apenas melhorar uma versão antiga de nós. Ele veio fazer nascer uma nova vida em Cristo. Ele veio nos ensinar que existe algo ainda mais profundo. O Espírito Santo não apenas nos transforma, ele também nos lembra que nós somos. E nós precisamos entender que antes de fazermos qualquer coisa para Deus, nós precisamos entender quem somos nele, que nós somos filhos, nós somos amados, que nós somos chamados e nós somos conduzidos. E isso muda também a forma como educamos os nossos filhos. E porque pais que entendem a identidade de Deus não criam filhos apenas para alcançar resultados. Criam filhos sabendo que eles já possuem valor porque foram criados por Deus. E nós já estamos encerrando o nosso prazo e eu quero encerrar com vocês aqui e dizer que nós, da Beraca Kids, nós não somos somente uma moda cristã, nós somos uma moda que ajuda os pais no discipulado, que na plataforma Universo Beraca você vai encontrar conteúdos, materiais para que você possa estar utilizando dentro da sua casa, no seu lar, para ajudar você nesse caminho do discipulado, conhecer mais a Deus, chegar mais perto de Jesus e ser conduzido pelo Espírito Santo. E talvez Deus esteja perguntando a cada um de nós hoje: você ainda quer
continuar segurando sua caneta? Ou você quer permitir com que ele escreva o novo, a nova história na sua casa, na sua família, com seus filhos? Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, nos lares de vocês. Que o Espírito Santo, ele possa vir trazer o discernimento no seu lar, que ele possa vir conduzir você nessa caminhada do discipulado no lar, de ensinar seu filho, e que nós colocamos diante dele. Nós reconhecemos que nós precisamos dele e que ele é essencial em nossa vida. Ele é que vai nos conduzir para um novo caminho. E nós precisamos ser gratos, porque Jesus, ele percebeu que nós iríamos precisar dele. E nós precisamos também pedir perdão pelas vezes em que nós não reconhecemos ele como nosso amigo, nosso ajudador. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E até o próximo Conversa Beraca.